Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Então, estamos aqui hoje na lição de número 93, se o meu AVG, meu programa de segurança cibernética deixar. Estamos na lição 93 e a lição 93 declara: a luz... esqueci de falar que hoje é 3 de abril, né? Hoje é dia 3 de abril de 2025, quinta-feira. E estamos na lição 93, que declara: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas. Que tenhas sido enganando aos outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens. Que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó. Tudo isso é verdadeiro de acordo com o que acreditas agora. Hoje vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Por que não ficarias cheio de alegria sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizeste nunca foi feito? Que todos os teus pecados não são nada, que és tão puro e santo quanto foste criado, e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas tu és salvo. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa. Nem é bom, não é nem bom, nem mal, é irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus, não o fere, nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna inocência ao pecado e o amor ao ódio. Por que eu estou trocando a palavra aqui? Vocês que me conhecem há mais tempo já sabem que eu não uso essa palavra impecabilidade. Para mim, ela não é a melhor tradução possível para transmitir o conceito metafísico que Jesus queria, tá? Então, ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna inocência ao pecado e o amor ao ódio. Que pode ser esse ser que tu fizeste, que poder esse ser que tu fizeste pode possuir, se ele quer contradizer a vontade de Deus? A tua inocência é garantida por Deus. A tua pureza é garantida por Deus.
Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito, né? Até que essa ideia seja aceita por nós vamos ter que repeti-la aqui muitas e muitas e muitas vezes. Sempre que eu vou a Seichonoye, é isso que eu ouço. Estamos aqui trazendo a verdade, o homem é o filho de Deus, tá? E isso é verdadeiro, A tua inocência, a tua pureza é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno, imutável, invulnerável, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado, como eu sempre digo para vocês, né? O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua inocência é garantida por Deus, e a luz, e a alegria, e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Percebam aqui, vou aproveitar para dar uma aula de português para vocês. Percebam aqui que ele fala assim: qualquer que seja o mal com L, que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Então, mal com L é o oposto de bem, e mal com U é o oposto de bom. Então, se você ficar na dúvida sobre como usar mal com L ou mal com U, é só você substituir, tá? Então, seria o contrário. Qualquer que seja o bem que penses ter feito, tu és como Deus te criou, tá? Então, é mal com L, corretamente empregado. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada, jamais, em tempo algum. A criação é eterna e imutável. A tua inocência é garantida por Deus. A criação é eterna e imutável. A tua inocência é garantida por Deus. Tu és sempre e serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque Deus aí as colocou. A luz, a alegria e a paz. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha inocência é garantida por Deus. A minha pureza é garantida por Deus, tá bom? Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. O amor a partir do qual nós todos fomos criados, tá? Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade através dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás, isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível usar os primeiros 5 minutos de cada hora para estes exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir estes pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha inocência é garantida por Deus. Então eu vou pedir a vocês, meus amores, minhas amoras, encarecidamente, troquem, façam um risquinho com lápis no livro de vocês e troquem a palavra impecabilidade por inocência, tá bom?
tá? Porque se a gente falar a ausência de pecado, fica esquisito, tá? Isenção de pecado fica esquisito. Então troque por inocência, tá bom? O oposto do pecador é o santo. Você pode usar santidade também. A minha santidade é garantida por Deus, tá bom? Também funciona. Aí você vê o que fica melhor para você. Mas não use essa palavra impecabilidade, porque ela não transmite o conceito que Jesus quis transmitir, tá bom? Não transmite. Podem confiar em mim. Inclusive eu já contei isso para vocês, que eu tirei essa dúvida com uma das minhas melhores amigas da Seichonoye, que é professora de inglês, né? Ela foi dona de cursos de inglês aqui no Rio de Janeiro. Ela tem, sei lá, 50 anos de experiência com o ensinamento com o ensino da língua inglesa. Ela é da Seichonoye, né? E eu expliquei para ela o conceito, ela falou, não, você está absolutamente correta. A tradução da palavra aqui no inglês, o original, né? A palavra que Jesus usava, que é sinlessness, não é essa, tá? Então vamos trabalhar com inocência, ou se você preferir, com santidade, tá bom? Em seguida, tenta dedicar... só mais uma coisa, né? Lembrem-se de que ela é da Seichonoye há 300 mil anos, tá? Inclusive ontem eu tive o prazer e a honra de estar com ela. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos e a reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo estes pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua inocência é garantida por Deus. Hoje podes fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para esse dia é, de fato, verdadeira, tá? Então, tem uma pessoa aqui que quer ajudar na aula. Vocês sabem que eu sempre respeito o desejo do meu mestre felino, que me ensina o amor incondicional, né? Bom dia para os seus fãs. Bom dia, pessoal! Tá? Então, vamos lá. Gente, essa lição, ela é uma lição estupenda, tá? Eu vou convidar vocês a fazerem uma reflexão aqui comigo, tá? Imaginem um momento da vida de vocês que foi muito difícil. Alguma coisa deu errado aqui, ó. Pra vocês verem quem tá aqui, ó. Quem tá aqui. Algum momento em que algo grande tenha dado errado na vida de vocês. Sabe aqueles momentos em que a gente se olha no espelho e fala assim, eu sou um lixo? Pra que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? Eu quero esse momento. Eu vou dar uns 10 segundos aqui para vocês poderem se lembrar desse momento. Eu vou fazer uma vivência aqui com vocês, tá? E eu vou organizar alguma coisa diferente para nossa live desse domingo, tá bom? Depois eu conto o que é, mas tá? O Espírito Santo tá trazendo aí esse download, tá? Lembrou? Então, olha só, eu vou ler para vocês novamente o primeiro parágrafo da lição. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Tu pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que, se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível, né? Então, na verdade, nós pensamos que nós somos um horror, né? E só existe uma maneira de você combater esse pensamento.
E esse pensamento, ele tá bem inconsciente, bastante inconsciente, tá? Agora não tá mais porque nós estamos olhando para ele, segurando aqui nas mãos de Jesus, sob a luz da consciência crística, né? Gente, o gato tá aqui no meu colo desmaiado. Feliz da vida, né? Mas esse é um pensamento inconsciente. E aí a gente tá olhando para ele aqui cara a cara. E nós estamos tendo a ousadia de repetir: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, meu irmão. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, minha irmã. A luz, a alegria e a paz habitam no meu vizinho. No seu vizinho, aquele vizinho, sabe aquele? Aquele que chega domingo, 1h da manhã, ele resolve ligar o aparelho de som. Também. E aí, eu quero contar pra vocês uma experiência muito pessoal que eu tive agora em dezembro, quando eu fui para os Estados Unidos, né? Vocês lembram que eu fui fazer o workshop de Cryon, né, no Stargate. E aí teve uma meditação que o Lee conduziu, né, que na verdade Cryon conduziu, que levou a gente a ver o anjo dentro de nós. Para quem leu Jornada de Volta para Casa, vai entender exatamente do que eu tô falando. Se você ainda não leu o livro Jornada de Volta para Casa, de Lee Carroll, na verdade de Cryon, né? Leia. O PDF dele está no nosso canal no Telegram. O convite para você entrar no Telegram está aqui na descrição deste canal Crístico Alquimia dos Milagres aqui no YouTube, tá? Então, a gente fez a meditação para ver o nosso ser real, né? Para vermos esse anjo dentro de nós. E eu posso garantir para vocês que foi uma das experiências mais fortes da minha vida. E essa experiência me marcou de tal maneira essa experiência me marcou, que já aconteceram vários momentos depois, né? Agora, desde que o ano de 2025 começou, em que eu ia cair em antigos padrões de comportamento, e eu me lembrei das palavras que o meu anjo falou para mim, que foram muito fortes, né? Porque você vai lá encontrar o seu anjo, que é um símbolo do teu ser real, de quem você verdadeiramente é. E o meu anjo, né? Na verdade, a minha anja, ela foi tão safadinha, tão danadinha, que ela falou pra mim algo que me marcou de uma tal maneira, como se eu tivesse... Sabe quando você pega o ferro em brasa pra marcar o gado? Foi isso que ela fez comigo. De uma maneira muito positiva. E as frases, o conhecimento que ela me passou, já me ajudaram a não tomar decisões equivocadas a respeito da minha vida nesses 3 primeiros meses do ano, né? E já comentei aqui com vocês que 2025, a palavra-chave de 2025 é mudança, né? Nós estamos num ano 9, um ano de muitos encerramentos, um ano de muitas conclusões, né? Ontem eu estava assistindo uma aula de astrologia sobre a entrada de Netuno em Áries, e a astróloga mostrou um mapa astral do momento em que Netuno entrou em Áries. Netuno entrou em Áries no domingo, né? E assim, estamos no fim de um ciclo para a humanidade. Isso é um fato, né? Um ano de muitas mudanças, um ano de muitas conclusões, um ano de muitos encerramentos. Um ano cuja palavra-chave é o desapego, deixar ir. Então isso não vai ficar na minha vida? Beleza, não vai ficar na minha vida, né? Então, gente, se vocês quiserem entender essa lição em profundidade, claro que eu vou recomendar a vocês que assistam os vídeos, especialmente de 2022, que são os vídeos que eu fiz sobre a metafísica de um curso em milagres, né? Mas leiam esse livro, Jornada de Volta para Casa, do Lee Carroll.
Esse livro vai ajudar vocês a entenderem essa lição de cabo a rabo, do início ao fim, né? Vou continuar aqui. Essas crenças são tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos, é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, que tenhas enganado aos outros e que tenhas medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, gente, que tenha te inclinado diante de ídolos feitos de pó, tudo isso é verdadeiro de acordo com o que acreditas agora. Mas hoje nós vamos questionar tudo isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, a partir do qual esses pensamentos vãos são sem significado. São os pensamentos do ego, todos mentirosos, que criaram um mundo ilusório. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele, o chefão, il capo, o cara lá de cima, esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Isso é suficiente para provar que estão erradas. Mas tu não percebes que seja assim ainda. Eu não sirvo para nada, eu não sou bom bastante, eu sou um lixo, eu não deveria estar aqui, eu não deveria existir. Aquelas crenças sobre as quais nós falamos no dia de ontem, né? Não foi? Tudo mentira. Não são os pensamentos que compartilhamos com Deus. Portanto, são mentirosos. Portanto, precisam ser deixados de lado. Portanto, não podem ser valorizados de forma nenhuma, tá? A tua inocência é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas vezes até que seja aceita. Essa é uma boa tatuagem, né? A minha inocência é garantida por Deus. A minha santidade é garantida por Deus. A minha pureza é garantida por Deus. O fato de eu ser o filho, filha, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado, também é garantido por Deus. Garantido. Garantido. Não tem como ser diferente. Gente, eu poderia ficar falando desse assunto aqui pelas próximas 5 horas. E eu não esgotaria o assunto. Tá bom? Outra bibliografia bem legal para vocês ampliarem a compreensão dessa lição é A Humanidade é Isenta de Pecado, que eu já recomendei aqui 257 vezes para que vocês leiam, né? E A Humanidade é Isenta de Pecado é um livro do mestre Masaharu Taniguchi, excertos da Verdade da Vida compilados pelo professor Kamino Kuzumoto. Vocês compram no site da própria Seichonoye, www.sni.org.br, na loja virtual. Será entregue para todo o Brasil, tá bom? Ontem eu me esqueci de falar do dia cabalístico, né? O dia de ontem, até o entardecer, era pra gente combater os defeitos de caráter de Câncer. E a instrução era: o passado já passou, deixe o passado para trás, confie na luz. Sinta o amor que existe ao seu redor. Não é necessário ter medo, tudo é pelo bem. E hoje nós estamos no dia 5, hoje combatemos as energias escuras de Leão, a falta de luz de Leão, o egoísmo do signo de Leão, né? A vaidade, o egocentrismo, que é tudo sempre para si, acha que só ele pode aparecer, se apropria das coisas dos outros, né? O leonino na energia negativa, ele tem essa coisa ruim, né, de se apropriar, né, dizer que o que o outro fez foi ele que fez. E é muito louco, porque eu conheço gente de Leão e a pessoa, ela realmente acredita nisso. Às vezes você até tem que ter uma discussão com ela para provar que não foi ela que fez aquilo. É muito louco. Então vamos lá. Leão. Hoje nós temos que combater os defeitos de caráter do leão em nós. Use o seu poder de liderança de forma generosa. Um bom líder não precisa usar a força para dominar os outros, tá? Se você tiver um sol em leão, uma lua em leão, um ascendente em leão, isso é especialmente forte para você.
Mas se você não tiver nada disso, você tem que trabalhar a limpeza, essa limpeza do mesmo jeito, tá? Então, que hoje não sejamos vaidosos, que hoje não sejamos arrogantes. Qual é o grande problema do leonino? Ele acha, né? O leão é o arquétipo do rei, né? Ele acha que ele é melhor do que os outros. Ele acha que ele está acima do bem e do mal. Ele acha que ele é especial. É o suprassumo do especialismo, é a energia do leão, né? Então, assim, todos nós temos isso em alguma área das nossas vidas. Em alguma área das nossas vidas, nós nos achamos, eu sou o suprassumo, eu sou o máximo, tá? E aí não rola, porque isso não é verdade, tá bom? Tá bom? Tá? Então, até o entardecer de hoje, né? Hoje nós estamos no 5º dia do ano novo cabalístico, né? Trabalhando com as energias do 5º signo, que é o signo de Leão, tá? O signo de Leão, ele poderia ser utilizado aqui como uma boa, a sombra dele, né? Como uma boa analogia para o sistema de pensamento do ego negativo, para o ego negativo, tá bom? E achei muito interessante, muito sincrônico, nós estarmos trabalhando a luz, a alegria e a paz habitam em mim, a lição 93. E aí, vejam que interessante, na semana que vem, a gente vai, na semana que vem não, no domingo, a gente vai fazer o estudo do texto do item 9.7, as duas avaliações. E na outra, a gente vai estudar o texto grandeza versus grandiosidade. E essa lição de hoje, ela tem tudo a ver com essa questão. E a sombra do signo de Leão tem tudo a ver com a sombra do signo de Leão. Grandeza versus grandiosidade. A grandeza do ser, a grandeza do ser real, de quem você verdadeiramente é, o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado, e a grandiosidade do ego, tá bom? Aí não vai ser nesse domingo, vai ser no domingo dia 13, tá bom? Não, não é dia 13, é dia... Não, já é, né? Já é dia 13, é isso mesmo, tá bom? Que vai ser inclusive o dia da festividade de gratidão aos antepassados, a festividade do Santuário Roso do Brasil, da Setionoí, tá bom? Agora a gente passa para a leitura do texto do dia 3 de abril, do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, enfim, encontrado na bagunça da minha casa. No dia 3 de abril, o texto dela é intitulado Aceitação. Entregue-se ao momento, cavalgue nele pelo que é. Atire-se sobre ele, pare de resistir. Tanta angústia é criada quando impomos resistências. Tanto alívio, relaxamento e transformação são possíveis quando aceitamos. Simplesmente aceitamos. Perdemos o nosso tempo, gastamos nossa energia e tornamos as coisas mais difíceis quando resistimos, reprimimos e negamos. Reprimir nossos pensamentos não os fará desaparecer. Reprimir um pensamento já formado não nos transformará numa pessoa melhor. Examine-o, deixe que ele venha à realidade. Depois livre-se dele. O pensamento não é eterno. Se não gostarmos dele, podemos formular outro ou mudá-lo. Mas, para fazermos isso, devemos aceitar e abandonar o primeiro pensamento. A resistência e a repressão não mudarão absolutamente nada. Só nos colocarão em guerra com os nossos pensamentos. Tornamos nossas vidas mais difíceis quando resistimos e reprimimos nossas emoções. Por mais que achemos nossas emoções negativas desconfortáveis, nossas emoções negativas desconfortáveis
injustificáveis, surpreendentes ou impróprias, resistir e reprimi-las não nos libertará delas, só as tornará piores. Elas se contorcerão, nos atormentarão, nos adoecerão. Farão nosso corpo doer, nos compelirão a fazer coisas compulsivas, nos manterão acordados ou nos farão dormir. Em resumo, tudo o que realmente devemos fazer é aceitar nossas emoções, sentindo-as e dizendo: sim, é isso que eu sinto. As emoções são para o momento presente. Quanto mais rápido aceitarmos uma emoção, mais rápido passaremos para a próxima. Resistir ou reprimir pensamentos e emoções não nos transforma na pessoa que desejamos ou achamos que devemos ser. Nos coloca em resistência à realidade. Reprime-nos. Eventualmente, deprime-nos. Resistir a fatos ou circunstâncias da nossa vida não modifica nada. Não importa o quão indesejáveis esses acontecimentos ou circunstâncias possam ser. A aceitação transforma-nos na pessoa que somos e desejamos ser. A aceitação nos dá força para que os acontecimentos e as circunstâncias mudem para melhor. O que fazemos quando resistimos, como numa briga de foice, a certas realidades em nossas vidas? Aceitar nossa resistência também pode ajudar a superarmos isso. Aceitação não significa aprovação. Não significa render-nos à vontade e aos planos dos outros. Não significa compromisso, não é para sempre. É para o presente momento. A aceitação não torna as coisas mais difíceis. Torna-as mais fáceis. Aceitação não significa aceitar abusos ou maus tratos. Não significa abrir mão de nós mesmos, de nossos limites, esperanças, sonhos, desejos ou necessidades. Significa que aceitamos o que existe para sabermos o que fazer para cuidar de nós mesmos e que limites devemos estabelecer. Significa que aceitamos o que existe e quem somos no momento, para que sejamos livres para mudar e crescer. A aceitação e a entrega impelem-nos para a frente nessa jornada. A força não funciona. Aceitação e entrega. Dois conceitos que magoam muito mais antes do que depois de pormos eles em prática. Hoje praticarei a oração. Hoje praticarei aceitar a mim mesmo e as minhas circunstâncias presentes. Começarei a observar e a confiar na magia que a aceitação pode trazer à minha vida e à minha recuperação. Recuperação dos relacionamentos codependentes, recuperação dos relacionamentos especiais, tá bom? Então, basicamente, a ideia é essa. Lembrando que eu digo para vocês que se a tríade ímpia é pecado, vergonha, culpa e medo, então a tríade santa é aceitação, perdão e gratidão. O primeiro passo da tríade santa é a aceitação. Porque se eu não me proponho a aceitar a realidade daquilo que está acontecendo na minha vida, bem aqui e agora, eu não posso fazer nada para mudar isso, né? Vamos supor que eu esteja doente. Se eu não puder aceitar que eu estou doente, como é que eu vou fazer alguma coisa para... Como é que eu vou buscar ajuda, né? Como é que eu vou buscar ajuda? Mas quando o ego é muito forte, a gente não aceita, a gente nega, né? Então, não é à toa que o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é a aceitação. Eu aceito que eu sou impotente diante do vício de álcool, né? Eu aceito que eu sou impotente diante do meu desejo de beber. Da minha necessidade, é muito mais do que um desejo, é uma necessidade. É uma compulsão. Eu acho que se eu não beber, eu vou surtar, né? Vocês conseguem entender isso? Então é um passo de rendição, eu me rendo. É o primeiro passo, né? A minha vida está fora de controle. Deixa eu ler o primeiro passo do A aqui para vocês, para eu ler bonitinho aqui, porque eu já me esqueci.
É tanto passo, gente. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então eu admito que eu sou impotente perante o meu vício, meus relacionamentos destrutivos, minha necessidade de beber, fumar, né? Consumir drogas recreativas, todas são horríveis, né? Não existe essa coisa de, não, essa aqui não tem problema não. Acho que não tem problema. Tem problema. E além de terem problemas, também, elas são o primeiro passo para você chegar em coisas mais problemáticas, né? Então isso é outra mentira do ego. Não, essa aqui não tem problema não. Não, eu paro a hora que eu quero. Eu paro a hora que eu quero. Com um programa espiritual como os Alcoólicos Anônimos vai ser difícil de parar. Imagina parar a hora que você quiser, né? É difícil, tá bom? Então eu já não li aí nos últimos 2 dias, eu vou ler o 7º raio hoje pra gente não ficar muito para trás. Texto do Dr. Joshua David Stone, Manual Completo de Ascensão. O 7º raio, o raio da ordem e da magia cerimonial. O 7º raio está ligado à chama violeta da transmutação. O dirigente do departamento do 7º raio é o mestre Saint Germain. Monte Shasta, onde eu já tive o prazer de estar 2 vezes, é a terra de Saint Germain, tá? Parece que você está no céu naquele lugar. Esse é o raio do sumo sacerdote ou da suma sacerdotisa, do organizador da comunidade, do camarista da corte. O lema desse tipo de pessoa é: faça tudo com decência e ordem. É Saint Germain, o mestre Saint Germain, que num certo sentido está girando a chave que abre a nova era de ouro neste planeta, no planeta Terra. Ele usa a sua chama violeta da transmutação para transformar e transmutar as regiões de conflito ao redor do planeta, né? O 7º raio nos ajuda a integrarmos o céu e a terra e firma a espiritualidade no mundo físico material. Ele é o raio da forma e por isso uma pessoa desse raio se torna o escultor perfeito. A combinação do 4º com o 7º raio produz o tipo superior de artista. Leonardo da Vinci tinha uma alma de 4º raio, uma personalidade e uma mente ambas de 7º raio, um corpo emocional de 4º raio e um corpo físico de 7º raio. Temos aqui o exemplo máximo dos ensinamentos do mestre Djwhal Khul, mestre tibetano, né, que inspirava o grande mestre Leonardo da Vinci, né? Criou nas ciências, na arquitetura, na pintura, na escultura, ele era perfeito, né? A obra literária da pessoa do 7º raio é extraordinária. Ela deleita-se com cerimônias, formalidades, rituais, procissões e exibições, inspeções de tropas e de navios de guerra, árvores genealógicas e regras de precedência. Regras de precedência que tem tudo a ver com a constelação familiar, né? Uma pessoa não evoluída do 7º raio é supersticiosa e muito influenciada por presságios, sonhos e fenômenos espiritualistas. O tipo evoluído tem a determinação de fazer sempre a coisa certa e de sempre dizer a coisa certa no momento certo. Por isso, ele tem grande sucesso social. A pessoa do 7º raio busca o caminho espiritual pela observância de regras de conduta e de rituais, podendo invocar facilmente a ajuda de forças elementais. Ela também gosta de organizar todos os aspectos da sua vida, para que estejam a serviço da harmonia e em harmonia com Deus. As virtudes especiais da pessoa do 7º raio são a força, a perseverança, a coragem, a cortesia, o extremo cuidado com detalhes e a autoconfiança. Os vícios desse raio são formalismo, intolerância, orgulho, estreiteza mental, julgamentos superficiais,
e uma autoindulgência excessiva. As virtudes a serem adquiridas são a realização da unidade, a mentalidade aberta, a tolerância, a humildade, a delicadeza e o amor. Outro exemplo de pessoa do 7º raio foi Nicholas Herrich. Eu não sei como falar o nome dele, tá? Foi um canal para o mestre ascensionado El Morya, que escreveu os livros sobre Agni e Yoga. Agni quer dizer fogo, tá? Ele tinha alma, personalidade, mente e corpo de 7º raio, tá bom? Muito bem, que maravilha, né? Então vamos ver aqui que mais que a gente tem para falar do 7º raio. Expressão superior, todas as formas de magia branca. Expressão inferior, espiritualismo em seus aspectos inferiores. Religião, ideologia, filosofia. O raio da magia cerimonial. Regido por Urano. Então, se você tiver um Urano forte no seu mapa, se você tiver aí uma presença aquariana forte no seu mapa, pode ter certeza de que você é influenciado em alguma medida pelo 7º raio, tá? Que mais? Ordem cerimonial, cerimônia, observâncias, controle sobre as forças da natureza, regido por Júpiter. Então também temos uma influência aí forte do nosso mestre Júpiter, tá? Plano físico. Que mais? O raio violeta, ordem cerimonial, ritual, magia, diplomacia, tato, a chama violeta, o físico, a ordem e a disciplina. Tá bom? Muito bem. É exatamente isso, tá bom? Então eu espero que hoje, até o entardecer, vocês dominem todas as tendências leoninas negativas na personalidade de vocês, tá bom? Uma frase de Jesus para hoje, muito boa, que ele acabou de me falar agora. Olha só, olha o que o Espírito Santo me falou. Que a frase crística para o dia de hoje, para a gente dominar esse ego negativo leonino, é: os últimos serão os primeiros. Tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem para vocês para o dia de hoje. Vamos continuar firme plantando as sementes para o nosso ano cabalístico, para os 12 meses que se aproximam, que se avizinham. Tá bom? Amanhã eu vou ver se eu falo com vocês um pouco mais sobre a entrada de Netuno no signo de Áries, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.